pra quem tá de fora olhando, nossa, quanta disciplina, mas às vezes pra gente que já tá habituado, é normal, é igual a gente realmente ir ali escovar os dentes e ali tomar um banho, é uma coisa normal da rotina. Emblemática frase que ele diz que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Uhum. Numa cultura dessa, você acha que tem espaço para ser um ambiente eclético? E eu coloco o André no meio desse ambiente hoje. Como é que o André resolve isso? Olha, é um desafio bem grande, Douglas. Sim. Porque Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Executivos. A partir desse episódio, o podcast muda de formato. A gente vem aprendendo ao longo do tempo a melhorar para que a gente possa trazer para você conteúdos cada vez mais relevantes, mais importantes e que você esteja muito engajado em estar com a gente. A partir de agora, os entrevistados, os executivos que a gente traz aqui para conversar, eles não vão apenas contar a história deles. A partir de agora, a gente traz temas que eles são especialistas, que eles se tornaram especialistas, para que eles ensinem você a melhorar na tua carreira, no teu processo, na tua empresa, onde quer que seja. Nós vamos trazer temas relevantes que fazem parte da vida do executivo e a gente vai trazer sempre entrevistados a partir de agora que entendam profundamente daquilo que vão falar e tragam para vocês, na prática, como é que as coisas teóricas funcionam. E hoje eu tenho o prazer imenso de estar aqui com o André Bobek. O André é um amigo meu já. A gente se conheceu numa mentoria, né, André? Exatamente. E dali para frente a gente se tornou amigos, ele já participou de mentoria comigo e eu não poderia deixar de trazê-lo porque eu vou ler o currículo dele e vocês vão entender por que ele está aqui hoje para conversar com vocês, porque ele tem muito para ensinar a vocês. E além de tudo, ele é um cara super jovem, super dinâmico, super focado e que tem muito para ensinar para qualquer executivo do mercado. Então, André, muito obrigado por você ter aceitado esse convite de estar aqui. Eu sei que executivo, não importa de que área, não importa de que idade, está sempre muito ocupado, a agenda é sempre muito ocupada, mas sempre acha um espaço para colaborar. E é isso que eu tenho mais prazer em estar aqui entrevistando você, porque todos que eu convidei até hoje para vir e vieram com o maior prazer aqui. Foi sensacional entrevistar todos. E a partir de agora a gente provoca um pouco mais os entrevistados para ensinar. Então, eu quero ler um pouquinho do teu currículo, porque eu acho que é sensacional. E, na verdade, eu vou ler um centésimo do currículo dele. Ele vai contar um pouquinho mais da história dele. Mas o André, ele é CEO da Midas Planejamento Financeiro. A empresa dele já gerencia mais de 1 bilhão em ativos. Ele foi reconhecido pela Forbes Under 30, ou seja, os empresários abaixo de 30 anos que são reconhecidos pela Forbes como grandes executivos, grandes empresários. Já foi eleito o melhor vendedor de seguros de vida do Brasil por 2 anos consecutivos. E ele figura no ranking do $1 Million Round Table, entre os melhores consultores financeiros do mundo. André, conta pra gente como é que em tão pouco tempo você conseguiu tanta coisa. E conta um pouquinho da tua história. Sim, Douglas, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui no podcast Os Executivos. Para mim é um prazer estar não só aqui compartilhando a minha história, minhas jornadas, alguns insights com a tua audiência, mas também estar do teu lado, que para mim representa muito. Pela amizade e também por estar sempre aprendendo com você. A minha história ela é interessante porque eu sempre fui uma pessoa extremamente ambiciosa, mas ao mesmo tempo muito dedicada. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu tive o meu primeiro contato assim, com um grande autor, que foi Napoleon Hill. E eu li A Lei do Triunfo, pesquisando no Google, né? Na época, eu pesquisei como ter sucesso. Eu não tinha a menor ideia, né? E eu era de uma família simples, eu era uma pessoa extremamente simples. E apareceu lá A Lei do Triunfo de Napoleon Hill, onde ele dizia que basicamente tudo que a mente humana pode imaginar, pode conceber, ela pode realizar. E aí eu pensei, puxa, que interessante esse insight, né? Então quer dizer que tudo que eu imaginar ou que eu conceber, eu posso realmente realizar. E a partir dali eu comecei a estudar profundamente Napoleon Hill e a literatura e os livros de Napoleon Hill. E eu super recomendo porque a leitura, ela dá acesso a grandes mentes e de maneira extremamente acessível, barata. E naquele momento foi um divisor de águas para mim.
Quando eu entendi todas as leis do sucesso, as competências que um profissional precisa ter, eu comecei a adotar uma postura de aplicar aquilo lá no meu dia a dia. Então, desde muito jovem, eu aplicava várias das leis que eu aprendi com Napoleon Hill no meu trabalho. E ao longo da minha jornada, eu percebi também que milionários e pessoas bem-sucedidas normalmente trabalhavam na área de vendas. Eu adorava vendas, eu amava vendas e isso me deu ainda mais gás para eu poder estudar essa área, me aprimorar e ser um excelente vendedor. A partir daí, eu trabalhei sempre em empresas como CLT. Então, eu fui vendedor, eu fui gestor de loja, sempre no comércio, né? Venho de uma família muito simples, de comerciantes também. E eu sempre me dediquei ao máximo para ser o melhor colaborador possível. Eu sempre falo, né, aonde eu tenho oportunidade, que eu não acredito, né, em equilíbrio, porque eu sempre fui um desequilibrado nesse sentido. Eu era obsessivo por resultado, por performance. E eu sempre fui um profissional extremamente dedicado. Até que com 24 anos, mais ou menos, eu tive a primeira oportunidade de trabalhar numa grande companhia, que era uma seguradora americana de Nova York. Eu fui um dos representantes aqui no Brasil. E quando eu atuei nessa empresa, foi maravilhoso, porque essa oportunidade me deu a possibilidade de eu ter uma remuneração cada vez mais expressiva, o que não era comum para mim, e que não tinha limites, e fazendo uma coisa que eu amava, que era vender. Então, esse contato que eu tive com o mercado financeiro, vindo de uma multinacional americana, validou tudo aquilo que eu estudava e que eu aplicava na minha vida. A partir desse momento, eu tive uma experiência muito grande, atendi muitas pessoas. Eu sozinho captei mais de 1.000 clientes, 1.200 clientes eu tive. Eu fui Million Dollar Round the Table, né? Então fui reconhecido como melhores consultores financeiros a nível global. E eu estava na época com uma remuneração extremamente elevada, já batendo a casa de 6 dígitos com 26 anos de idade. É uma remuneração assim, muito fora da curva para a idade. E ali eu tive uma virada de chave muito grande, né? Eu logo veio a pandemia no início de 2020. Eu estava no meu auge, trabalhando, vendendo muito, sendo muito bem remunerado, sendo muito reconhecido a nível global. E a pandemia, de certa forma, para seguro de vida foi bom, deu um boom muito grande. E foi exatamente naquele momento que eu tomei a decisão de empreender. Então eu mudei de decisão e tomei a decisão realmente de empreender. Ou seja, no momento que você estava ganhando mais dinheiro na sua vida, você deu você fez um giro total na sua vida, na sua carreira, e disse assim: exato, não quero esse ambiente confortável de estar aqui num lugar seguro e vou pro empreendedorismo, que é o lugar mais inseguro que existe no planeta. Exatamente. Eu estava com uma remuneração extremamente relevante. Eu estava muito bem reconhecido por essa grande multinacional. Eu tinha uma carreira, uma carteira muito sólida e aquilo estava tranquilo demais. E era tudo desfavorável, né? A economia no momento era desfavorável, a pandemia trazia muitas incertezas e foi bem naquele momento que eu falei, eu vou mudar de vida, eu quero empreender, que era meu sonho. E existe um ditado que diz, né, que a gente tem que sair no momento do auge, né? Exatamente. É o momento ideal de você pivotar as coisas, né? E você fez exatamente isso. Você pivotou tua vida no momento que você estava no auge da tua carreira. Eu estava no auge e todo mundo falou, você é louco, né? Você é louco. Você é doido de fazer então o que você está fazendo. Certo, né? Quando chamam a gente de louco é porque a gente está no caminho certo. É porque a gente está no caminho certo. Mas eu sempre pensei, tá, mas essas pessoas que estão dando esse feedback para mim são pessoas das quais eu me inspiro, das quais tenho o resultado que eu quero ter? Não eram. Então eu fui realmente muito ousado. Eu pensei, bom, agora eu sou jovem, eu sou solteiro, enfim. É o momento. É o momento. Eu tenho capacidade financeira agora. Agora é o momento certo. Não tem momento melhor do que esse. Lógico que o momento da economia nacional, mundial, na verdade, não era nada significativo, não era bom. Mas eu acho que isso, até um conceito que eu aprendi com o Nicolas Nassim Taleb no Antifrágil, isso forma pessoas antifrágeis, né? Foi bem nesse momento de caos que eu resolvi empreender e eu pensei, agora é a hora que eu realmente vou ser obrigado a aprender novas habilidades. Porque as habilidades que me trouxeram até aqui não são suficientes para me levar onde eu quero chegar. Então, esse momento vai exigir muito de mim. Eu estava disposto a fazer tudo que fosse necessário para empreender e ter sucesso. E foi muito bom, assim, Douglas, porque foi uma virada de chave muito grande. Eu era muito bom em vendas, eu era muito bom em gestão de vendas, mas eu não tinha habilidades como liderança, eu não tinha habilidades como cultura organizacional. E eu montei a minha empresa achando que só vendas
mercado financeiro e gestão de vendas era o suficiente. E, de certa forma, a empresa começou a ir bem, mas chegou um momento que nós atingimos um platô, não crescíamos, não tinha mais de onde vir. E aí que eu conheci a cultura organizacional. Eu entrei de cabeça nesse mundo de cultura organizacional, comecei a estudar muito, ler muito, fiz benchmark, passei assim por experiências de ver o que é na prática uma empresa com cultura e qual é a diferença de resultado que uma empresa culturada tem. E quando eu entendi tudo isso, eu falei, agora eu vou realmente implementar isso na minha empresa, na minha organização. Então, a cultura organizacional ela foi um divisor de águas que no momento de dificuldade do empreendedorismo, onde a gente ia bem, mas estava muito distante do que eu almejava, foi o que realmente fez a diferença para a gente subir de nível, subir de patamar e ser reconhecido por grandes empresas como Forbes, Isto É, Terra e por diante. Então, a minha história é isso. A minha história é obsessão, muita dedicação, muita disciplina. Eu fui desequilibrado por muito tempo, colocando todas as minhas fichas e intensidade no trabalho. E hoje eu estou muito satisfeito com a minha trajetória, com a minha carreira, mas ainda eu estou muito distante do que eu quero chegar, almejar. Quero sim ser um dos maiores empresários do Brasil, por que não do mundo, continuar escalando, abrindo escritórios a nível nacional, impactar a vida de muitas pessoas aqui no Brasil, não só de clientes, mas também de colaboradores. Então, eu carrego hoje essa missão que não tem mais a ver tanto com sucesso financeiro, e sim com dar oportunidade para outras pessoas que tenham a mesma fome que eu tinha, conseguir crescer junto comigo. Então, hoje que eu priorizo essas habilidades e esse sonho, esse propósito para continuar trabalhando. Esse é teu propósito atual. Esse é meu propósito. Olha só, nós vamos falar hoje de cultura, treinamento e performance. Como construir equipes de alto desempenho. E o André é especialista nisso. Ele se tornou um especialista nisso. Eu conheço o André já há alguns anos, né, André? Que a gente se conhece. E o André vai trazer para vocês, além dessa história maravilhosa, ele vai trazer para vocês como fazer isso na prática. Como é que você constrói uma equipe de alto desempenho. Mas, André, antes da gente entrar na questão aqui técnica ou dos exemplos práticos que você tem para dar para a gente sobre isso, uma característica muito latente em você é que você é um cara extremamente disciplinado. Eu percebo isso porque eu vejo, te acompanho nas redes, a gente já conversou várias vezes, e isso vem muito da disciplina, né? Das leituras que você faz. Conta pra gente como é que você faz para ser um cara tão disciplinado. Qual é o segredo para ser uma pessoa tão disciplinada? Legal. Eu classifico que todas as pessoas, para que elas tenham realmente uma disciplina, elas têm que ter um propósito muito grande por trás disso. Então, isso é o que vai motivar ela a fazer o que tem que ser feito, mesmo no dia que ela não está afim, não está disposta. Eu venho do esporte, eu desde criança sempre fui atleta. Eu sempre gostei de esporte, sempre fui muito disciplinado na minha carreira, na minha vida como um todo. E quando eu comecei a trabalhar, eu usei a mesma disciplina do esporte, de treinamento diário, alimentação, sono, dieta, etc., na minha rotina profissional. Por um momento, eu deixei o esporte de lado e só trabalhei. Hoje eu vivo um modelo diferente. Hoje eu trabalho muito, mas eu também cuido muito da minha saúde e pratico, por exemplo, vários esportes. Eu jogo tênis, eu faço musculação todos os dias. Você chega aí duas vezes golfe na academia, né? No mesmo dia, né? 2 vezes. Às vezes eu vou de manhã e faço musculação, à noite cardio. Às vezes no outro dia eu faço musculação de manhã e à noite jogo tênis. Eu gosto mesmo de fazer 2 períodos de treino por dia. É o que me motiva. Gosto muito de jogar golfe também. No Paraná é muito comum, tem muito campo e a gente joga bastante lá. Eu tenho bons amigos para jogar. Então, eu gosto muito do esporte porque ele é um hábito angular que faz com que eu tenha outros hábitos ainda melhores, como, por exemplo, me força a dormir bem, a dormir melhor, me força a me alimentar melhor. Tudo isso eu ganho mais saúde, mais performance, mais dedicação. E o que me movimenta para eu ter essa disciplina, primeiro, é um modelo que já vem desde a infância, né? E segundo, são os meus propósitos, né? Eu sei que eu sempre acreditei que tudo depende única e exclusivamente de mim. Mas de onde vem essa referência, André?
Vem dos pais, vem... porque assim, você é um cara extremamente disciplinado, tá? Sim. E como um cara extremamente disciplinado, e eu sei que o esporte faz isso, beleza, você fala, puta, desde criança eu tô envolvido no esporte, mas isso é uma influência dos teus pais, estar no esporte desde cedo? Ou isso é uma coisa do André que você desenvolveu e o esporte é que faz isso com você hoje? Ou seja, essa disciplina que você tem hoje no negócio, que eu sei que você é extremamente disciplinado, você vai contar um pouquinho pra gente aqui de coisas que você faz de forma assim muito desenhada, né? E você repete aquilo de forma consistente. Isso vem do André esportista ou vem já de uma referência anterior de alguém, dos seus pais? Como é que funciona isso? A minha esposa me pergunta a mesma coisa. É difícil responder porque, assim, a minha família, ninguém é atleta, ninguém era esportista, muito pelo É contrário. uma coisa do André, então. Eu tenho uma família que foi completamente indisciplinada em questão de alimentação, nunca vi ninguém praticar esporte. Era uma coisa minha mesmo, inata, e eu não sei o porquê. Mas eu sempre fui apaixonado por esportes, então acho que isso ajudou muito. Mas eu acho que esse é um ponto que me torna uma pessoa mais disciplinada hoje. Mas o que eu vejo, assim, Douglas, que quanto maior a ambição, maior a fome, o desejo dos indivíduos, maior a disciplina, né? Mais disciplinadas são essas pessoas. Então eu aproveitei aquilo que eu já tinha de positivo do esporte, aquela disciplina do esporte, e trouxe para a minha vida como um todo, mesmo não sendo um atleta, eu levo a minha vida como se fosse um. Mas o meu esporte hoje, além, né, dos que eu pratico mesmo, é também o meu esporte, é o meu trabalho, é a minha vida. Então eu coloco à frente de tudo que eu faço muita paixão, muito entusiasmo, e eu tenho grandes sonhos, né? Sonhos de ter uma vida realmente muito boa em questões de saúde, de qualidade de vida, de tempo de qualidade com a minha família. Então, tudo isso me motiva a ser ainda mais disciplinado. Mas tem um ponto, assim, Douglas, que eu acho que é uma dica para todo mundo, que é muito válido compartilhar. A disciplina, no primeiro momento, quando você vai aplicar esses novos hábitos de, poxa, alimentação regrada, atividade física constantemente, ela é difícil, é chata de ser implementada no início. Depois de um período, isso vira quase que um hábito igual escovar os dentes, tomar banho, que quando você A minha não esposa faz... diz isso o tempo todo pra mim. Ela corre, ela adora correr, ela vai pra academia todos os dias, 7 dias por semana, pode estar de férias, pode estar... Ela falou assim, se eu não for pra academia é como se eu não escovasse os dentes. Ela fala exatamente isso. É mais ou menos isso. Então vira que daqui a pouco, para quem tá de fora olhando, nossa, quanta disciplina, mas às vezes pra gente que já tá habituado, é normal, é igual a gente realmente ir ali escovar os dentes e ali tomar um banho, é uma coisa normal da rotina. Ontem até recebi ligação de um dos nossos gestores pedindo que eu desse alguma ajuda em relação a ele montar a rotina de treinos. E a dica que eu sempre dou é: tenha na tua rotina um horário específico para isso que você consiga fazer todos os dias, independente de qualquer coisa. Então, daqui a pouco, teu ciclo circadiano, a tua rotina, o teu corpo vai se adaptar com isso a ponto de pedir e de reclamar quando você não treinar ou não praticar aquele esporte. E assim, da mesma forma, para leitura, para estudos, não só para atividade física. Então, acho que esse hábito angular de fazer um hábito legal, bom, ser implementado na vida, e depois que for implementado, que, poxa, agora isso faz parte da minha vida, aí implementa outro hábito, daqui a pouco você vê, você montou uma pessoa super disciplinada. Então, eu vejo que foi muito isso. Eu nem sempre fui totalmente disciplinado em todas as áreas da minha vida. Hoje eu tenho disciplina em vários aspectos, né? Eu leio 2 vezes ao dia, eu treino 2 vezes ao dia, eu tenho minha carga de trabalho, eu tenho meu tempo de qualidade com a minha família também, mas é tudo muito organizado. A gestão de tempo é realmente muito bem feita ali, com horário para tudo. E eu acho que quando a gente coloca isso na rotina, na agenda, vira que a disciplina vira um hábito normal do dia a dia. Né? Não se torna chato. Não, muito pelo contrário. Eu, quando não estudo, quando não leio, quando eu não vou para academia, que eu não treino, não faço alguma coisa, é até chato. Você sente falta. Eu me sinto, exatamente, eu me sinto mais triste, mais cansado, sinto falta. Eu me sinto como se eu não estivesse usando o meu tempo da maneira mais adequada possível. Então, até um sentimento assim, um pouco de culpa. Mas por quê? Porque gosto muito e já virou realmente um hábito do corpo de fazer tudo isso. Você acha que disciplina é uma coisa... Para quem não é disciplinado, tá?
a pessoa que está tentando ser um pouco mais disciplinada, eu pelo menos, para mim, funciona assim. Não sei se você concorda. Tem que fazer. É só ir fazer. Porque assim, o que eu reparei? Olha só. Eu coloquei até um pouco influenciado por você, que eu vejo os teus posts lá, 40 barra não sei o quê, né? Eu falei assim, puta, essa galera... Porque eu não sou disciplinado para ir... Nunca fui disciplinado para fazer academia, essas coisas, né? Daí, no final do ano, eu falei assim, eu vou botar uma meta para mim. Perfeito. A primeira coisa que eu fiz foi colocar uma meta. Eu quero uma meta. Eu sou muito disciplinado quando eu coloco uma meta. Se eu não tiver uma meta, aí eu vou... Mas eu coloquei uma meta. Eu falei, eu quero ir este ano de 2025, eu quero ir 260 vezes... Eu quero me exercitar 260 vezes no ano. Um ótimo número. Fiz uma conta lá, né? Contador, sabe como é que é, né? Primeira coisa, fiz uma conta, tem 365. Eu sei que eu não vou todos os dias. Vai ter dia que eu vou conseguir ir mais de uma vez. Então eu vou equilibrar aqui 260. A partir do momento que eu coloquei a meta, eu falei, agora eu tenho que começar a ir. E aí eu me provoquei e eu comecei a ir. Eu tava de férias e eu falei assim, quer saber? Eu vou pegar do dia 1º, do dia 2, não foi nem do dia 1º. Do dia 2 em diante, eu vou começar a ir todo dia na academia enquanto eu estiver aqui. Eu tava na praia. Cara, aquilo fez uma mudança na minha vida, na minha cabeça, no meu corpo. Porque eu comecei a ir e agora eu peguei o ritmo, assim, né? Você acha que é isso? Disciplina é isso? É começar a fazer? Mas eu acho que tem que ter um incentivo, um propósito muito grande. Eu perdi o meu pai em 2020, um pouquinho antes da pandemia. E o meu pai, ele faleceu com problemas cardíacos do coração e no momento que ele estava apto a parar de trabalhar, se aposentar e curtir a vida, ele não tinha saúde. Aquilo também gerou insight para mim, porque eu pensei, puxa, eu não quero isso. Então eu respeito, eu honro meu pai, mas eu não quero ser como tal. Eu quero ser diferente. Então, para isso, eu vou cuidar da minha saúde. Isso é uma das coisas que me motiva a ter uma saúde acima da média, para que eu tenha tempo de qualidade e longevidade na minha vida, porque eu amo viver. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, muito feliz. Então, inclusive vai ser pai agora. Vou ser pai agora, daqui a um mês. Então, eu quero viver com qualidade, com saúde, com disposição. Então, eu acho que tem que ter sim um propósito por trás disso. Mas, veja bem, nas nossas empresas a gente tem método, a gente tem processo, a gente tem treinamento, a gente tem mentor, a gente tem indicadores. Por que não colocar esse mesmo rigor das nossas empresas na nossa vida pessoal? Por que não mentores que vão ensinar a gente a como treinar da maneira correta e colocar isso na rotina? Por que não, né, profissionais da área médica para nos ajudar em alimentação, em redução de gordura, ganhar peso corporal, massa muscular? Por que não? E indicadores para isso, né? Então, mensurar tudo isso. Qual é o resultado que eu estou tendo? Qual é os pontos de melhoria que eu posso ter daqui para frente? E ter também um círculo de amigos que possa estar sempre motivando. Por exemplo, você citou ali que, poxa, agora eu comecei a postar os treinos e marcar. Você cria, daqui a pouco, uma cobrança legal com você, porque você está se comprometendo com a tua audiência. Exato. Daqui a pouco você pensa, puxa, eu não posso ficar tanto tempo sem treinar, eu tenho que ir lá. E eu não posso chegar no final do ano e falar assim, não cumpri. Fica então, feio, né? Vai fica ficar feio. Você cria um compromisso que te obriga a ir lá. Então, isso também é um fator que te faz... Que move, né? Que move exatamente a fazer o que tem que ser feito. Então, acho que todos esses complementos fazem com que uma pessoa realmente tenha disciplina. Então, a disciplina, eu acho que ela é muito difícil no início, mas depois que isso vira um hábito, vira uma rotina normal. Entra na rotina e vai. Legal. Muito bom, André. André, vamos lá. Vamos pro contexto agora da construção de equipe de alto desempenho. Você relatou pra gente que você começou a montar a empresa, foi empreender no melhor momento da tua carreira, resolveu chutar tudo, pivotar a tua vida e ir para o mundo do empreendedorismo, o que a gente sabe que no Brasil ainda tem alguns fatores complicadores, né? Que complicam essa jornada. Mas vamos lá, e você descobriu que não é só vender, não é só ter gás, você precisava ter cultura. Como é que você fez? Eu tenho alguns itens aqui, né? Algumas frases que a gente pegou dos teus posts, do teu comportamento, que diz assim, a cultura organizacional está acima de tudo. Legal. É uma frase de impacto até. Mas aí na sequência vem aqui, o cafezinho contaminado. Você é absolutamente contra home office. Você não acredita em equilíbrio. Explica tudo isso. Como é que é cultura onde... É uma cultura de não equilíbrio? Como é que é isso? Conta pra gente. Como é que você implantou tudo isso? Perfeito.
Eu sou apaixonado por cultura organizacional, porque a cultura é o gerente invisível da empresa. E a cultura, ela tem o poder, toda empresa tem uma cultura, né? Mas essa cultura pode ser ou destrutiva, ou ela pode ser uma cultura realmente performance que beneficia todos e faz com que a empresa cresça muito. Eu gosto muito, por exemplo, de citar Peter Drucker, né? Que ele tem emblemática frase que ele diz que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Uhum. E tem muito a ver com isso, porque de nada adianta você ter, de repente, uma estratégia excepcional e daqui a pouco a tua cultura não é de performance. A tua cultura não vai entregar o que aquela estratégia exige. Então, ter cultura e ter pessoas boas determina o crescimento ou não de uma empresa. Agora, cultura toda empresa tem. O que é a cultura? A cultura é aquilo que as pessoas fazem quando o dono não está próximo. Então, se o dono não cria uma cultura, porque a cultura é da porta para dentro. Se o fundador não cria cultura, quem vai criar essa cultura são os colaboradores. É o colaborador número 1, é o colaborador número 2, é o número 3. E essa cultura, ela é destrutiva ou ela é uma cultura realmente impactante, forte? Então, a cultura ela tem que ser desenvolvida pelo fundador. Então, a cultura é da porta para frente e começa por liderança forte. Então, um fundador ele tem que ter uma liderança forte e que os valores que são excêntricos na vida dele, no dia a dia dele, porque liderança é exemplo, são valores que vão fundamentar o andamento daquela empresa, né? E, além disso, a cultura ela tem que ter um propósito nobre, que enobreça a cultura, que é a missão. Então, por exemplo, a missão de uma empresa não pode ser só crescer, gerar lucro, algo nesse sentido. Lógico que esse é o objetivo de toda empresa tem que gerar lucro, obviamente. Mas isso não vai motivar e engajar os colaboradores, né? Então, a missão ela tem que ser algo nobre. Que tipo de impacto essa empresa, o trabalho dessa empresa e que tipo de impacto os colaboradores geram para a sociedade. Isso é uma missão. Quando existe uma missão forte, isso engaja. Isso faz com que as pessoas verdadeiramente queiram vestir a camisa da companhia e trabalhar dando o seu melhor. Porque existem vários estudos da McKinsey que apontam que um colaborador engajado não é muitas vezes aquele que é mais reconhecido ou que mais bem ganha. É aquele colaborador que ele trabalha com um líder que inspira e com uma missão nobre que faz com que ele tenha convicção no trabalho dele. Então a convicção muda completamente o ambiente e a missão traz essa convicção. Aliado a isso, a gente precisa ter uma visão clara. Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para algum lugar. Então, para onde nós estamos indo? Então, a visão, ela dá esse norte, né? Qual que é a nossa visão daqui para frente com a nossa empresa? Quais são os lugares onde a gente quer chegar? Que tipo de pessoas a gente quer alcançar? Quais são as metas que a gente quer bater? Porque as pessoas precisam ter uma direção. Tá, eu estou trabalhando aqui para quê? Qual que é a finalidade disso? Qual que é o fundamento disso? Então, no começo, ok, mas depois o colaborador precisa ter essa visão muito bem definida para que ele continue engajado com o propósito da empresa. Então, missão e visão andam juntos. Só que quais são o conjunto de valores que eu tenho que ter para que eu realmente trabalhe da maneira correta e que eu consiga trabalhar olhando para a visão, para a direção, para a meta e trabalhar com propósito? Então, esse conjunto de valores forma realmente os valores organizacionais de uma empresa. Então, a cultura organizacional, ela vai, aliado com a gestão, ela vai dar norte, direção e gerar impacto tanto para os colaboradores como para a sociedade. E todo mundo ganha, porque todo mundo quer trabalhar num ambiente que realmente seja bom, um ambiente gostoso, que tenha uma missão nobre, que tenha uma visão de longo prazo. As pessoas querem se sentir pertencentes, elas querem ter oportunidades, elas querem realmente impactar muito. Então, a cultura ela faz isso. Então, toda empresa tem uma cultura. E a cultura não é o que está desenhado no quadrinho, na parede das empresas. Ela é o que é construído no dia a dia, pelas lideranças, pelo exemplo, né? Então, tem que ter essa cola entre as decisões que eu tomo, a maneira como eu trabalho, a maneira como atuo e os valores da minha empresa junto com a missão e a visão. Agora, quando você fala de missão, visão, né? Você tem muito claro isso na tua empresa. Eu conheço um pouquinho lá da Midas. A pergunta que mais vem para mim assim é a seguinte: hoje em dia
se prega muito, ou pelo menos na última década, né? Agora as coisas parecem que estão vislumbrando uma mudança aí de comportamento em relação à cultura e tudo mais, mas se prega muito um ambiente muito eclético, ou um ambiente muito plural. Uhum. Quando você tem uma cultura como a tua lá, muito forte, né? Eu vejo, eu brinco até, eu vejo alguns posts seus lá da tua galera, fala assim, é faca na caveira o tempo todo, né? Os caras batem sino e tal. Numa cultura dessa, você acha que tem espaço para ser um ambiente eclético? Não, na nossa não. Me explica isso. Eu até vou ser um pouco polêmico no que eu vou falar. A gente não acredita nessa cultura woke que existe hoje. Eu acredito que grandes empresas realmente já estão entendendo que essa cultura woke não funciona e já estão indo para um modelo mais tradicional. O que eu acho que uma empresa tem que priorizar? Ela tem que priorizar por performance, independente de qualquer coisa, pessoas boas. E não grandes causas de, vamos aceitar A, B, C, uma pluralidade muito grande. Isso não forma cultura. Então, depende. A pluralidade faz parte da cultura de uma empresa? Se sim, ela se encaixa. Se não, não se encaixa. Então, tudo depende de uma cultura, como ela é desenvolvida. Como que eu entendo se um candidato que vai trabalhar na minha empresa ele tem fit com a minha cultura? Primeiro de tudo, eu tenho que ter uma cultura clara, né? O que somos, o que nós esperamos de um indivíduo, e isso traz uma persona. A partir dessa persona, ela está próxima ou distante desses candidatos. Então, isso faz com que você traga pessoas, recrute pessoas muito similares à cultura. Lá na Midas Planejamento Financeiro, a etapa mais importante do nosso processo seletivo é o fit cultural. Nós vamos avaliar exatamente todas as características de um candidato, entender se ele tem fit com a nossa cultura. E se, porventura, a gente errar na contratação, esse candidato ele não fica mais que 2 semanas, como já aconteceu. A gente já errou muito em contratação e o novo profissional entrou, não deu 2 semanas, ele foi expelido pela cultura. Porque fica nítido no ambiente que ele é muito diferente. E a cultura é isso. A cultura é um conjunto de crenças, de valores e de pessoas muito ligadas ao mesmo propósito, ao mesmo objetivo. Então, quando a gente tem uma pessoa que destoa disso, fica muito claro. Então, a vantagem da cultura é que você erra menos e quando erra, você percebe muito rápido. Você nessa questão, se você entende, e está óbvio isso, que a tua cultura determina, e eu acho que isso é fundamental e sensacional, isso delimita muito a tua contratação, certo? Sim. Porque assim, você tem que encontrar o cara exclusivo, a pessoa que dá o fit exatamente com você. Isso delimita, o que delimita? Idade, comportamento? Como é que vocês identificam se a pessoa que está chegando tem o fit com você? Ok, você falou que erra, que em 2 semanas vocês já descobrem se a pessoa tem fit ou não tem fit, mas dado as circunstâncias e o contexto atual, tá difícil contratar, a nova geração tem uma série de propósitos que são talvez diferentes do propósito que é o que você determina aqui, que é resultado. A gente pode ter os outros propósitos, mas se a empresa não tiver resultado, os outros propósitos não se sustentam. Perfeito. Como é que na prática, você que está crescendo, você que está precisando contratar, como é que você equilibra isso, André? Legal, Douglas. O que eu vejo? Quando a gente tem uma cultura muito forte, a gente tem uma persona. Né? Quem que é essa persona, esse candidato que quando ele entra aqui, ele dá muito certo? A gente tem uma idade, a gente tem, por exemplo, um padrão de carreira, onde que normalmente esse profissional trabalhou ou trabalha atualmente. E quando você tem uma cultura forte, você nicha muito. Mas aí que está uma grande diferença. Eu acho que quanto mais você nicha, mais fácil é encontrar a pessoa certa do que quando você abre muito o leque de opções. É igual a gente pensar, por exemplo, para geração de lead. Eu atendo todo mundo. Beleza, vai gerar um monte de lead numa campanha, mas um monte de lead desqualificado. É mais difícil achar o qualificado e um monte de... É mais difícil achar um lead qualificado e um monte de gente desqualificada do que você nichar bem a tua campanha. Da mesma forma, é a prospecção de candidatos.
Mas um ponto que muda quando você tem uma cultura forte é trabalhar muito o que a gente chama de employer branding, né? Essa marca empregadora. Por quê? Porque quando a marca é muito forte e demonstra que ela é um bom ambiente para trabalhar, que ela é um ambiente de resultado, ela vai inspirar pessoas parecidas e pessoas similares, ela vai atrair. Então, quando a empresa torna-se sexy o suficiente para atrair esses candidatos, daqui a pouco você não coloca mais tanta energia na contratação, no recrutamento, você coloca mais energia principalmente na atração desses candidatos. Tá. Então isso facilita a contratação porque pessoas parecidas e semelhantes começam a se sentir atraídas por aquela cultura e querem trabalhar na empresa. A gente Você cria um imã, vira um magneto. Isso, um imã de talentos. Eu Entendi. acho que a empresa do futuro, do presente do futuro, ela vai ter que trabalhar a sua marca empregadora, esse employer branding. Se não trabalhar muito bem isso, ela vai sofrer muito para a contratação. Duas coisas que a gente tem feito no nosso escritório que têm sido assim disruptivas e diferentes do mercado. A primeira realmente é trabalhar como uma marca empregadora, esse employer branding, fazendo com que a empresa torne-se atraente o suficiente e atraia pessoas similares com o mesmo fit cultural e pessoas de talento. Então a gente coloca menos intensidade em recrutamento e a gente coloca mais intensidade na seleção. Mas outra coisa que a gente está fazendo é indo na contramão no mercado. Muitas empresas não estão contratando essa nova geração, porque tem uma personalidade muito diferente do que a gente está habituado na nossa geração, que é uma geração mais workaholic, resultado e disciplina. Essa geração é muito diferente. Mas dentro dessa geração existem exceções e a gente está trabalhando nessas exceções. Nós estamos construindo agora uma incubadora de talentos, onde a gente pega profissionais justamente de 22, 24, 26 anos e permanece com esses colaboradores sendo treinados em áreas como agendadores, né, SDR, BDR, ligando, agendando para lead, para recomendações. Enquanto durante esse período eles passam por um treinamento diário dentro da empresa, além desse treinamento diário, eles passam por um banho de aculturamento todos os dias, e quando eles demonstram que eles estão aculturados, que eles estão tecnicamente preparados e aptos a se tornarem especialistas na área onde vão atuar, a gente sobe para o time principal e já atuam conosco. Então a gente está olhando muito mais para essa nova geração como formador, e aí olhar para o longo prazo, realmente tendo uma escola de formação, e para um outro lado, uma ambidestralidade no sentido de buscar atrair talentos. Lógico, a gente continua muito forte fazendo recrutamento em si. Só esses dois canais não são suficientes. Mas eu digo que quando a cultura é muito bem definida, a persona é clara, é mais fácil achar o candidato certo. Tá, vamos para a prática agora. Todo esse discurso é muito bonito, muito lindo, romântico, mas vamos para a prática. O que você falou assim, tornar a empresa sexy? Todos os itens que você falou aí, eu como contador aqui fui contabilizando. Puta, tudo isso custa, né? Treinar, deixar a gente em treinamento, tudo isso é custo. E hoje o que mais a gente luta é contra custos numa empresa para ela poder ser rentável. Sim. Está cada vez mais difícil, mais apertado, mais justo, né? Sim. Na prática, o que faz da tua empresa ser uma empresa sexy, no teu ponto de vista? Cultura. Tá, Primeiro ponto. Na prática, o que significa a cultura? Significa o quê? O cara pode chegar a hora que ele quer, o cara ganha muito dinheiro. Na prática, o que é a tua cultura? O que faz da tua cultura uma cultura forte? A nossa cultura é muita disciplina. A nossa cultura é muito trabalho duro, mas é um trabalho que recompensa e ganha acima da média do mercado. Tá. Então os nossos Então profissionais... grana. O primeiro ponto é grana. Exatamente. E autodesenvolvimento. Porque, vamos lá, como é que funciona a nossa rotina? A gente tem uma ficha de treinamento igual um personal dá para um atleta na musculação. Então, segunda-feira ele tem um treino, terça-feira ele tem um treino, quarta-feira ele tem outro treino. A gente tem a mesma coisa dentro do escritório. Então, segunda-feira, treinamento técnico. Terça-feira, treinamento comportamental. Quarta-feira, treinamento de produto e mercado. Quinta-feira, técnico de novo. Sexta-feira, comportamental de novo. E diversos temas. Então, a gente tem uma rotina de daily diário. Todos os dias de manhã a gente tem treinamento onde todos, all hands, a empresa inteira é obrigada a participar. É um treinamento geral que você dá para a empresa? Geral. Para todo mundo? Isso. Por quanto tempo? Mesmo todos os dias, um treinamento que leva alguns dias 1 hora e outros dias de 1h30, 2 horas.
Então, todos os dias, nossos profissionais passam por no mínimo 1 hora de treinamento, ou no máximo 2 horas, 2 horas e meia de treinamento Você tá falando diário. que em média por semana você dá aí umas 7, 8 horas de treinamento em média por semana. Tranquilamente. Isso é um custo, vezes todos os funcionários, alto. Eu diria que nem tanto. Não? Fora os treinamentos de one-on-one que a gente dá e a gestão mais personalizada. Eu diria que o custo não é um problema. Por quê? Porque os nossos gestores, eles são treinados e formados a serem treinadores também. Então, é hábito e rotina do gestor dar treinamento. E um profissional da nossa empresa só é promovido a gestor se ele tem todo o conhecimento necessário e repertório para poder treinar e ensinar. Então, a gente tem o nosso board internamente, onde a gente tem 4 gestores hoje, 5 gestores, indo para o 6º. E esses gestores, cada um tem uma habilidade maior. Um é mais produto, outro é mais treinamento técnico de vendas, outro é mais comportamental. Então, a gente vai determinando as habilidades de cada um e cada dia um dá um treinamento diariamente. Então, o treinamento ele é mais desenvolvido para a área comercial, principalmente quando se trata de técnico, né, vendas, mas all hands, todo mundo participa. Por quê? Porque mesmo o pessoal que é do back-office, que é administrativo, entende que estando lá vai ter mais contato com a empresa, vai estar mais conectado com a cultura e vai se desenvolver melhor. E olha que interessante, no ano passado eu fiz uma pesquisa, um formulário bem simples do Google, uma pesquisa anônima, onde eu mandei para todos os profissionais da nossa empresa e pedi feedbacks. O que na ideia deles ou na sugestão deles eles poderiam dar de sugestões para que a gente implementasse e melhorasse. E uma das coisas que eles mais pontuaram era mais treinamento. E aquilo para mim foi motivo de muito orgulho. Eu pensei, caramba, né, eu tô doido para treinar todo mundo e todo mundo quer ter mais treinamento. E eles colocaram que o treinamento que eles recebem na empresa é algo que tem feito eles pessoas melhores. Então eles entendem não como algo chato, obrigatório, mas sim como algo que potencializa o ser humano que eles são. Então assim, eles têm resultados melhores, eles são filhos, pais melhores na sociedade, são consultores financeiros melhores, podem se tornar gestores melhores porque a empresa capacita e dá repertório para que eles possam ser promovidos internamente, além do plano de carreira bem estruturado. Então eles olham isso como um benefício. Não tem ninguém que vem no nosso treinamento todos os dias de cara feia, reclamando, vivendo como algo obrigatório, porque eles entendem que aquilo é essencial para a evolução deles. E aquilo já é cultura da empresa. E já é cultura da empresa. Então, aí entra um filtro no processo seletivo. A gente sempre pergunta para um candidato, por exemplo, quantos livros ele lê por ano, quais foram os últimos treinamentos ou cursos que ele viu, que ele assistiu, que ele participou. Enfim, a gente vai entendendo se tem fit com a nossa cultura, porque um dos nossos valores, o valor número 3, é treinamos incansavelmente. Esse é um dos nossos valores, dos nossos mantras. Então, se um indivíduo, ele hoje tem muito curso disponibilizado aí gratuito, podcasts, audiolivros, livros, o acesso é muito fácil. É diferente de antigamente que você tinha que ter dinheiro para comprar um curso, ter acesso. Hoje não, hoje tem de graça no YouTube muita coisa de qualidade. Então, a gente vê que se a pessoa não estuda, não se capacita, ela não tem fome, ela não tem ambição e quem sabe ela não vai ter fit com a nossa cultura e quando entrar na nossa rotina ela não vai se adaptar. Talvez seja um peso para ela fazer um treinamento diário. Agora, para quem está lá, não. Eles gostam realmente disso. E se a gente não treina ou algo nesse sentido, eles nos cobram, né? Então a gente tem essa cobrança também do nosso time como um todo, cobrando os gestores de mais treinamento, mais conteúdos diferentes. E é legal, porque às vezes a gente se reúne na nossa reunião de board e a gente vai discutindo novos temas, novas metodologias. Isso força nós, gestores, também a nos prepararmos melhor para entregar ainda mais conhecimento para o time. Então é uma troca que todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo evolui. Deixa eu fazer um corte nesse pedaço. Claro. Eu, com a minha cabeça matricial, né, do jeito que eu penso, contador, eu fico pensando, nossa senhora, treinamento, aí tem que avaliar o treinamento, tem que dar nota pro treinamento, tem que mapear esse treinamento. Você faz tudo isso ou assim, a minha cabeça ela é muito quadrada em relação a isso? Porque assim, o que eu estou entendendo é que você faz um processo muito dinâmico, diário, mas tudo bem, você está lá com a empresa inteira parada todos os dias dando um treinamento, como se fosse uma academia. Esse insight para mim foi sensacional. A ficha lá do teu personal, que é, cara, você vai ter que fazer tantos abdominais, vai puxar ferro aqui, sensacional isso. E aí você vai
melhorando e alinhando isso de acordo com o movimento. É uma coisa dinâmica. Mas vocês param para avaliar o desempenho das pessoas que estão participando ou que estão dando o treinamento? Isso também é dinâmico? Como é que é na prática? Porque eu olhando assim, André, eu fico fazendo uma comparação com a minha empresa, né? Puta, como é que eu faço isso com, sei lá, quase 200 pessoas que a gente tem na empresa hoje? Eu fico imaginando eu parar 1 hora por dia, chegar pro meu sócio, que hoje ele é o CEO da empresa, e falar assim, ó, nós vamos parar a empresa todo dia 1 hora, 200 pessoas, e nós vamos dar treinamento. Ele vai vir com a planilha para mim dizer assim, ó, isso aqui custa tanto, tal, porque, né, hora homem. No dia a dia de vocês, como é que vocês lidam com isso? Legal. A gente faz, por exemplo, assim, na nossa rotina, sempre em horários que não vão atrapalhar o horário nobre ali de atendimento ao cliente. Então, a gente faz, por exemplo, às vezes das 7h30 às 8h30, das 8 às 9, ou logo após o almoço. Então, nós encaixamos ali aquela rotina de treinamento diário em horários que não vão conflitar com a agenda do nosso time também em relação ao atendimento ao cliente. Então, quanto a isso, é tranquilo. Mas o que eu vejo é essa hora que a gente para treinar o time inteiro, a gente realmente ganha muito mais em resultado, em performance do que perde. Por quê? Nós temos um BI lá hoje, por exemplo, na Midas Planejamento Financeiro, que nós vamos acompanhando diariamente os KPIs, os indicadores de performance chaves dos nossos consultores. Então a gente entende exatamente todos os indicadores. Através dos indicadores, a gente sabe exatamente qual a dificuldade que cada um está enfrentando e a dificuldade geral do time. A partir disso, a gente consegue acompanhar qual tem sido a evolução desses indicadores. A gente filtra lá semana passada, semana retrasada, mês passado, mês antepassado, e a partir disso a gente vê se aquele profissional está tendo uma melhoria ou não. E é impressionante, porque quanto mais treinamento a gente faz, quanto mais foco a gente dá em algum tema que precisa ser evoluído, desenvolvido pelo time, mais resultado naquela determinada área a gente tem. Então a gente vê que o treinamento realmente é uma hora, né, que a gente para ali perdida para afiar o machado, mas que gera um resultado muito significativo que custa muito mais do que aquela hora em tese parada, entende? Então a gente consegue mensurar que sim, o treinamento ele efetivamente gera um resultado e uma evolução melhor em todo mundo. Tá, não, ok, mas assim, trazendo mais uma vez para uma realidade mais geral. O teu negócio é financeiro, você tem lá os teus consultores. Então, o que eu entendi é que você não mede o treinamento em si. Eu não sei se o cara absorveu, se não absorveu, se aprendeu ou não aprendeu. No momento que eu estou aqui passando um treinamento, seja comportamental, seja o que for. Eu meço ele, o resultado que ele dá na companhia. Perfeito. Beleza? No teu negócio é muito simples a gente medir isso, porque quanto que o cara está faturando ou vendendo de investimentos, enfim, você consegue medir isso. Porque o teu resultado ele é individualizado, correto? Perfeito. Numa empresa de prestação de serviço, em geral, ou numa indústria, ou seja, num comércio, fica muito mais difícil de você medir isso. Porque, na verdade, você não tem essa métrica por pessoa. Você entende o que eu estou dizendo? Sim, com certeza. Fica mais difícil. Então, no teu caso ali, você percebe, só para deixar claro, né? Você percebe que o treinamento está dando resultado, porque você vê a média das pessoas, o resultado delas está melhorando ao longo do tempo. E algumas pessoas que não estão performando, significa, opa, esse aqui eu preciso puxar, entender direito o que ele está fazendo. É assim que funciona na prática. Perfeito, na prática é isso. Tá. Através dos indicadores a gente consegue realmente acompanhar os pontos que eles estão melhorando, os pontos que devem ser melhorados. E além disso, o gestor ele tem a obrigação de fazer todas as semanas o one-on-one. É uma reunião ali de aproximadamente 30 minutos, onde discute esses indicadores e tenta entender por que está havendo aquela dificuldade. Às vezes pode ser um problema pessoal, um problema familiar, ou às vezes é uma dificuldade pontual, né, em um público, em um nicho, ou algo nesse sentido, e ele já trabalha, pode ser uma crença, ele já trabalha para ajustar aquele indicador. Mas, por exemplo, para algumas empresas que não têm esses KPIs de colaborador por colaborador, o que dá para ser feito é sim uma pesquisa de avaliação dos treinamentos e do desenvolvimento e tentar mensurar através de uma autoavaliação quanto aquele profissional tem se desenvolvido, tem melhorado e o quanto aquilo tem agregado na vida dele e no trabalho dele. É uma sugestão realmente interessante, né? Para nós, como todo mundo lá é de vendas, mas mesmo no nosso time de back-office a gente tem indicadores, porque assim, no time de back-office, o time de vendas ele é 100% comissionado. E todas as ações que eles fazem a gente consegue mapear através desses KPIs.
Agora, o time de back-office, a remuneração deles é uma remuneração de OTE, né? Uma remuneração on target earnings, né? Então, é uma remuneração alvo. Então, eles têm a base do fixo e mais bônus e comissões baseado em alguns indicadores também. Então, depende da área que cada um atua. A gente também consegue, de certa forma, mensurar a performance ou a evolução. Mas acho que a evolução mais legal que o gestor consegue ter é ver um time mais engajado, trabalhando mais, trabalhando melhor, e o gestor ele sair daquele microgerenciamento onde ele tem que ficar ajustando o comportamento toda hora, e daqui a pouco ele vai para um gerenciamento mais macro, do qual ele vai gerenciar muito mais resultado e pontos de melhoria e evolução do que comportamento. Eu acho que esse é o resultado que um gestor vai ter e ele consegue mensurar isso no dia a dia, se o treinamento está tendo resultado ou não. Você acha que esse modelo de gestão que você aplica hoje, se a gente multiplicar a tua empresa por 10 ou por 100, ele continua sendo sustentável? Tranquilamente. Sim. A gente fez um modelo que fosse para isso. Eu desenvolvi a Midas no início, um modelo que ele não era tão escalável, tão replicável. E aí eu passei por alguns estudos e análise e eu refiz o meu modelo de negócio. Então, por exemplo, hoje, falando de um comercial, um consultor de vendas, ele tem uma carreira como profissional júnior, depois de um tempo, retenção, número de vendas, churn, ele sobe para pleno, depois sênior, depois master. Ele pode virar um gestor, um gerente. Dentro do nível de gerente, ele tem 2 níveis, nível Propel e Advance, onde a gente vai mensurar a capacidade dele de gestão, de treinamento, de formação de novos profissionais. E se ele desempenha bem essa função, ele ganha um novo escritório, uma nova região de Amidas mesmo, banca todo o investimento, abertura, e ele torna-se sócio daquela operação. E toda a remuneração dele é baseada no lucro líquido que aquela operação gera, e ele é dono do negócio dele, né, com esse financiamento da empresa. Então ele ganha essa oportunidade e ele vai replicar, como ele já era gestor, por exemplo, de uma unidade que já funcionava, ele vai replicar aquele mesmo modelo de treinamento, de plano de carreira, de rotina na unidade dele. Ele vira um sócio, então. Vira um sócio. E a gente tem em unidades diferentes o mesmo modelo de cultura, de gestão, de método. Eu defendo muito isso, Douglas. Tudo que uma empresa faz tem que ser replicável e escalável. Se não for, torna a empresa pequena. Então, cultura está ligada diretamente com gestão, processos gerenciais, que está ligado com vendas, que está ligado com liderança. Então, todos esses pilares eles têm que caminhar juntos, né? Então, isso tudo bem alinhado, bem ajustado, é perfeitamente replicável e escalável. Legal. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o cafezinho contaminado. O cafezinho contaminado ele é uma analogia de uma empresa que não tem cultura. Tá. Então, imagina o seguinte, né? Novamente vou citar Peter Drucker, né? Ele tem a emblemática frase que ele diz que a cultura devora a estratégia no café da manhã. O que ele quer dizer com isso? Imagina o seguinte, Douglas, você faz uma reunião com o teu time, você desenvolve uma estratégia excepcional, que é uma estratégia linda na prática, você monta um plano de negócio, um business plan ali, que, puxa, executar isso aqui vai funcionar e vai dar certo, a gente vai A planilha é perfeita. melhorar vendas, exatamente, vai reduzir margem, etc, etc. E a estratégia perfeita. Você passou por mentoria, por treinamento, por benchmark, estudou muito até chegar naquela fórmula. Aí, de repente, você aplica aquilo ali, você faz uma reunião, mostra para o teu time e vê que teu time não comprou a ideia. Não está entusiasmado com aquele projeto. Não está confiante, não está seguro com tudo aquilo. Aí, daqui a pouco, na primeira oportunidade, termina a reunião, eles vão no cafezinho, já cutuca o coleguinha. Não sei se vai dar certo isso. Não sei se aquela ideia que o Douglas trouxe ali é bom demais para ser verdade. Na prática não é bem assim. O que acontece? Todo o teu plano, todo o teu desenvolvimento, toda a tua estratégia foi para água abaixo. Porque a tua cultura não permite que aquela estratégia seja bem executada. Então, o cafezinho contaminado da empresa é isso. É aquelas pessoas de mentalidade ruim, aquelas laranjas podres que vão contaminando outras pessoas. Isso normalmente acontece no cafezinho. No cafezinho, aquelas conversas paralelas que falam muito mais de pessoas. E a gente nota isso quando o gestor é um gestor que ele corrige muito mais comportamento do que ele fala de resultado, de performance, de meta, de indicadores, do que qualquer outra coisa. Então, essa analogia, né, com o cafezinho contaminado representa isso. Uma empresa que não tem cultura e que demanda de muito esforço para que as coisas realmente saiam do papel e funcionem. Porque tem um time que não compra a ideia e que não acredita em tudo que faz.
Como é que o André mudaria uma situação dessa? Se eu colocasse o André hoje, pegasse o André aqui, teletransportasse ele para dentro de uma empresa que tem exatamente esse modelo Sim. da cultura desequilibrada, ou de uma falta de cultura, ou de uma cultura ruim, e eu coloco o André no meio desse ambiente hoje, como é que o André resolve isso? Olha, é um desafio bem grande, Douglas. Sim. Porque quando a empresa não tem uma cultura muito forte, a cultura dela é a, a mistura da personalidade e do pensamento, das reflexões dos colaboradores. Quando a gente pega todos esses colaboradores de uma empresa, de um setor, e junta tudo isso, que tipo de persona que sai? É uma persona de resultado, uma persona eficiente ou o contrário? Então, o primeiro passo é realmente implementar essa cultura do, olha, a partir de agora pensamos assim, somos assim, visão, missão, valores. Aí é top-down, né? Então, parte do líder, o líder tem que começar realmente a colocar isso em prática e viver esse exemplo para que ele possa ter credibilidade e elegibilidade para cobrar isso do time. E se o time não adere, é trocar o time, não tem o que ser feito. Você faria isso, quer dizer, se você fosse abduzido agora aqui e fosse teletransportado para dentro de uma empresa com isso, a tua primeira ação seria mapear qual é a persona que está ali, ou seja, quem é o time que eu vou trabalhar, Eu com fiz quem isso. que eu tô Você fez isso? Eu fiz isso na Midas. Na tua própria empresa você fez isso? Quando eu implementei a cultura organizacional da nossa empresa e eu mapeei qual que é a média, pegar todo o meu time aqui agora, qual que é a média dessas pessoas, qual é o pensamento dessas pessoas, qual é o conjunto de regras, de valores que a empresa tem baseado na média dessas pessoas. E era algo que não tinha a ver com as minhas ambições, com os meus sonhos, e eu via que aquelas pessoas estavam totalmente desconectadas com o propósito da empresa e com o meu propósito. Então, quando implementei a cultura, foi assim, negativo. Ninguém quis, ninguém gostou. Eu tive que substituir o time inteiro para aí sim com uma cultura, exatamente. Aí sim com uma cultura, contratar pessoas baseadas na nossa cultura, com o nosso fit cultural. E qual foi o resultado disso? A gente, quando implementou essa estratégia de mandar embora todo mundo e contratar pessoas novas, baseado na nossa cultura, a gente mais que dobrou o nosso faturamento, as nossas vendas em um curto espaço de tempo, em menos de 3 meses, do que a gente vinha apresentando antes. Você mandou antes. todo mundo embora em 3 meses? Exatamente, em 3 meses. Mas quantas pessoas eram na época? Na época eram umas 20 pessoas, mais ou menos. Quase 20 pessoas. Tá, mesmo assim é desafiador. Tava mais na mão. Tava mais na mão ali. É um pouco mais fácil, mas mesmo assim tem diferente de pegar uma empresa de 200, 300, 500 pessoas, né? Mas eu acho que essa mudança tem que partir por setores. Mas é top-down, começa pelos líderes. Então, nessa época, eu era o líder direto, eu era o líder principal. A primeira mudança foi tirar algumas peças-chave ali que contaminavam o ambiente e trazer um líder baseado na cultura que eu desenvolvi e top-down. Ele também era o primeiro a implementar a cultura, porque a cultura ela não é tão fácil de implementar. É uma rotina diária que você tem que fazer e implementar para que ela realmente pegue e que realmente vire tendência, né? Então não é só falar, a partir de agora somos assim, pensamos assim. Não, é um conjunto de fatores que você faz todos os dias, de ações ir que para você academia faz todo dia. Exatamente. Então a cultura é exatamente isso. E então eu comecei por líderes. Depois dos líderes, comecei a realmente fazer essa substituição, trocar esses colaboradores e trazer colaboradores engajados com a nossa cultura, que tem um fit com a nossa cultura e um onboarding muito forte. Assim. A gente tem, por exemplo, o dia 1 de um profissional novo da Midas não é treinamento, não é nada. É só onboarding o dia inteiro. Então ele recebe um banho, uma aula de cultura, ele é apresentado a todo mundo da empresa, ele conhece todo mundo, todas as regras, e cultura não é só missão, visão e valores, é o que não toleramos também, ele entende o que não toleramos, o que é contra a nossa cultura, e a partir disso, no dia 2, ele faz uma apresentação para os líderes de tudo que ele entendeu do que é a cultura, ele dá uma palestra de um dia para o outro. O que é a cultura da Midas, o que eu entendi, o que é missão, visão, valores, o que não toleramos e quais foram os aspectos que mais me chamaram a atenção. Enfim, ele palestra para a gente, apresentando para nós. Se a gente aprova, beleza, agora você entendeu o que é a nossa cultura, agora a gente realmente vai cobrar uma postura de colocar em prática tudo isso, mas pelo menos já entendeu. Então, isso também é um fator que faz com que as pessoas se adaptem mais fácil com a cultura, além do fit cultural, que já tem que ser monitorado no processo seletivo. Legal.
Vamos apimentar um pouquinho aqui. Você, assim como eu, mas enfim, você é absolutamente contra o home office. Sim. Certo? Por quê? Qual que é a tua visão em relação a isso? Em um primeiro momento, a minha visão do home office sempre foi muito negativa pelo sentido de que é muito difícil o indivíduo ser altamente organizado, disciplinado, a ponto de trabalhar de maneira extremamente eficaz e gerar um grande resultado trabalhando em casa. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, organizada, mas me coloca para trabalhar em casa, me coloca para trabalhar no escritório, meu desenvolvimento, minha performance no escritório é bem melhor. Nem todo mundo tem esse nível de organização e disciplina. Então, naturalmente, só pelo fato de estar em casa já perde produtividade. Outro ponto, as pessoas, principalmente que não têm tanta experiência, quando elas ficam trabalhando de maneira isolada, elas perdem um ponto que é crucial para o desenvolvimento delas, que é o relacionamento com os colegas. Porque quando você está em uma empresa, um escritório e você tem vários colegas, você aprende muito mais às vezes com o colega do que com o teu líder direto. O exemplo arrasta, né? Exatamente. E você não vai aprender e se desenvolver com os seus colegas no home office. A interação com os colegas, o trabalho em equipe que é importante para alcançar metas e grandes projetos também se perde no home office. E a cultura. Não existe como você implementar uma cultura no home office. Mas você não acha que para algumas situações o home office funciona? Por exemplo, quero te dar um exemplo. Algumas questões técnicas, por exemplo. Quer dizer, uma coisa é você falar assim, puta, a equipe é vendas, você está muito ligado a isso, a vendas, o teu modelo de negócio está muito ligado a isso. Agora, vamos imaginar, sei lá, vou pegar aqui um exemplo, uma equipe de advogados. O que muda o advogado estar no escritório sentado, concentrado na mesa dele, montando lá um processo, uma petição, seja lá o que for, e ele estar na casa, tudo bem, na casa ele pode ter uma série de interferências. Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, no nosso grupo de mentoria, a gente levantou essa questão, né? O home office teve uma das nossas mentoradas que ela disse assim, o meu time inteiro é home office e funciona super bem. Depois que eu coloquei todo mundo em home office, a nossa performance melhorou, aumentou. Óbvio que eu acho que você tem muita razão. Depende muito, acho que, do modelo, da situação, do profissional. E eu concordo com você que eu acho que o home office perde justamente por isso, pela questão de disciplina. Né? Quer dizer, a gente fica mais indisciplinado quando a gente está em casa. Porque você tem lá, sei lá, um cachorro, você tem a moça que foi fazer uma faxina na tua casa, ela vai te incomodar em algum momento, ela vai te atrapalhar. Se você tem filho, então, fica mais difícil a situação ainda, porque o filho vai te demandar o tempo todo de atenção. Agora, você não concorda que para algumas situações o home office pode funcionar ou não? Você é taxativo e acha que... Eu acho que toda regra tem exceção. Tá. Eu realmente assim acredito que tem empresas que estão no home office e funcionam, mas eu acredito que se fosse no presencial funcionaria ainda mais e ainda melhor. Então, se a gente parar para analisar uma métrica de produtividade, puxa, eu tenho o home office que vai muito bem, mas eu tenho de repente o presencial que pode performar muito mais. Eu sou a favor do presencial sem dúvida alguma. Eu acho que sim, toda regra tem uma exceção, mas existem já vários estudos bem embasados que no home office as empresas até têm um sprint melhor em um primeiro momento, mas depois decai muito. Então, por exemplo, a Microsoft recentemente anunciou que todos os colaboradores eram obrigados a retornar ao presencial e quem não aderisse ia ser mandado embora. Da mesma forma, a Apple, da mesma forma, o próprio Meta. O Zoom fez isso, né? O Zoom, eu ia falar, o próprio Zoom, que é ferramenta de reunião, fez isso. Remota. Mandou todo mundo voltar para o escritório e quem não aderir vai ser mandado embora. Então, essas grandes empresas, elas servem como um benchmark para a gente. O home office funciona ou não? Pode até funcionar, mas perde produtividade e no longo do tempo não é consistente, perde cultura. Então, e eu acho que o principal, esse relacionamento entre os colegas que é importante para alcançar grandes metas, porque eu só acredito que uma empresa cresce quando ela tem um time muito unido, muito forte, trabalhando por o mesmo propósito, para a mesma direção. Isso não se cria no home office. No home office vai ser uma coisa muito individualizada.
Então perde-se muito isso. Fora que o colaborador que está no home office e depois de um tempo ele sai daquela empresa porque é mandado embora, algo nesse sentido, quando ele volta no mercado, ele já está muito atrás dos restantes das pessoas, dos concorrentes que estão trabalhando em escritório. Aquelas pessoas estão sofrendo ali um pool muito positivo de experiências, né? Que quem está em casa, você acha que ele fica sofá, defasado? fica defasado, fica para trás, com certeza. Imagina, eu resido no Paraná, em Ponta Grossa, uma cidade grande do Paraná, mas ela está bem atrás de São Paulo. Mesmo sendo uma pessoa extremamente antenada, eu venho para cá direto, todo mês, para estudar. Ainda que eu estou todos os dias no escritório, trabalhando, estudando, lendo, fazendo benchmark, me conectando com pessoas. Agora imagina se eu estivesse em casa. Então, se mesmo no escritório eu tenho que ir para grandes centros muitas vezes para estar atualizado, viajando para fora do Brasil, imagina se eu estivesse em casa. Então não tem como, fica para trás. Então eu acho que o home office, sim, pode ser que funcione para algumas empresas, mas eu tenho certeza que funcionaria muito melhor se fosse presencial. Legal, muito bom. Muito bom ouvir tua opinião, porque eu acho que assim, você é um cara jovem e assim, a minha geração, que é mais velha que a tua, eu conversei com muita gente da minha geração e tal, e todos eles concordam com isso, né? É legal ouvir de uma geração mais jovem também fazer essa leitura, porque eu acho que sim, a interação humana ela é insubstituível, né? A gente sabe que quando a gente faz uma reunião no Zoom, por exemplo, é completamente diferente de fazer uma reunião presencial. Completamente. A dinâmica é outra, a troca é outra, o output é outro, né? Quando você está no olho presencial. Exato. Legal. Interessante essa tua abordagem. Agora vamos falar um pouquinho de equilíbrio e alta performance, porque a gente está num momento de vida que todo mundo busca equilíbrio na vida, todo mundo quer equilíbrio. Em alguns momentos eu fui contrário a isso, e sou ainda contrário a isso, mas num determinado momento da vida. Eu acredito, porque eu passei por isso, que quando você é mais jovem, eu confesso para você que assim, eu também nunca tive equilíbrio quando eu era mais jovem. Eu trabalhava o quanto precisava, porque eu entendia que aquilo, eu dizia assim, nada vai vencer a força do meu trabalho. Nada vai ser mais forte do que a força do meu trabalho. Então, todas as situações difíceis que eu passei na minha vida, eu venci trabalhando muito. Foi a única alternativa que eu encontrei, né? Eu não achava outra. Putz, eu tenho que vencer isso, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que superar uma situação difícil de vida, econômica, seja, né, econômica, financeira, qualquer que fosse a situação, eu me enfiava no trabalho, eu ia estudar, trabalhar, porque eu falava, é o único caminho que eu sei. Só que depois que passa um determinado momento de vida, a gente começa a realmente repensar alguns conceitos. Eu estou exatamente nesse momento, quer dizer, eu estou com 54 anos de vida, daqui 6 anos que vai fazer assim, eu chego a 60 anos de idade, e eu não estou disposto mais, e não é nenhuma questão de grana, tá? O que eu quero trazer aqui é o seguinte, é fácil você tomar essa decisão, já que você está tranquilo, econômico e financeiramente, não é isso. É realmente equilibrar algumas coisas, porque eu quero ter mais tempo de qualidade para usar esse tempo para coisas que hoje eu enxergo que têm muito mais valor do que dinheiro. Sim. Eu queria te ouvir, porque você está ainda no gás total, mas você daqui um mês e pouco você vai ser pai e as reflexões começam aí, né? Pelo menos as minhas. Eu comecei muito cedo, eu fui pai aos 20 anos de idade, eu nem parei para pensar nisso. Eu fui parar para pensar nisso quando eu estava com 40 e poucos anos, aí eu tive meu filho agora, que está com 5 anos de idade, quer dizer, com 49 eu tive... E essa virada de chave aconteceu para mim né, no pequeno que eu tenho agora, que eu falo assim, poxa, eu preciso ter mais qualidade, mais tempo de qualidade, né? Como é que você enxerga isso hoje? Eu entendo perfeitamente agora, né, o que você está falando, porque é um momento da minha vida que eu passo por uma transição de pensamento, onde, sim, eu quero priorizar muito mais agora tempo de qualidade com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa. É uma menina que está chegando. É uma menina, Betina. Legal, parabéns. Obrigado. E, obviamente, que isso vai se tornar a minha prioridade. Eu acho que tudo na vida são fases e são etapas, né? Então, eu até falo pro meu time de vendas. Hoje, André, eu trabalho com intensidade, mas não é nem de perto a intensidade que eu trabalhava
quando eu era um executivo, quando eu era do comercial, quando eu estava no front. Quantos anos você antes de tá, André, empreender. hoje? Eu tô com 32. É um bebê ainda, gente. O meu filho mais velho tem 33. Quer dizer, olha só. É a tua idade. Parecido. Mas a intensidade que eu coloco hoje não é nem de perto a intensidade do início. Dos 20 e poucos. Eu trabalhava coisa de 15 horas por dia, se fosse necessário, 18 e tranquilo. E trabalhava super bem. E tinha muito mais resistência física também, mental para isso. E hoje não. Hoje eu trabalho com intensidade, mas uma carga muito mais reduzida, muito menor. Eu falo para o meu time comercial, não dá para comparar o meu momento atual com a jornada de vocês. Eu estou no momento já de colheita, mas o meu momento de plantio eu coloquei muita intensidade para que hoje eu pudesse estar colhendo os frutos que eu estou colhendo hoje. Lógico, tem muita coisa para alcançar ainda, tem muita coisa para fazer, muito objetivo para alcançar, mas o que eu fiz? Eu estou motivando o meu time a dar o seu melhor, porque nesse momento onde a gente está na linha de frente, trabalhando com vendas principalmente, é o momento que a gente consegue impactar muitas pessoas, a gente consegue se desenvolver muito bem, um autodesenvolvimento que nenhum outro lugar vai proporcionar e que só a linha de frente vai proporcionar. Só que precisa ser recompensado financeiramente da mesma forma, então a gente recompensa financeiramente muito bem os nossos colaboradores, mas além da recompensa financeira, a gente tem que dar uma nova oportunidade para eles chegarem aonde eu cheguei e onde os líderes que estão abaixo de mim estão chegando, que é a oportunidade de ter um plano de carreira muito bem consolidado. Qual que é a vantagem disso? Um plano de carreira muito bem consolidado que eu desenvolvo para o time faz com que eles tenham muita intensidade no trabalho hoje, possam coletar muitos resultados financeiros significativos, ganhar muita experiência e trilhar uma jornada que hoje eu estou trilhando. E para mim, a vantagem principal eu consigo sair da operação, eu consigo sair e estar cada vez mais no operacional, estratégico e tático, né, da empresa, né? Ou é tático e estratégico? Tático e estratégico. Está mais no estratégico. Está cada vez mais estratégico e deixar a empresa se gerenciando automaticamente pelos líderes que eu estou formando. Então eu tenho mais tempo de qualidade, eu tenho intensidade, mas muito menos carga horária, eu tenho mais tempo livre para mim e para minha família. E da mesma forma, eu posso usar isso como fator de inspiração para quem está trabalhando e quem mas hoje você está buscando um certo equilíbrio. Com certeza, muito mais do que Mas antes. você acha que para eles o momento é de desequilíbrio? Exatamente. É o que eu sempre digo. Não dá para comparar a minha intensidade no início, onde eu construí tudo que eu tenho hoje, com o momento deles. O meu momento hoje é muito diferente do momento do meu time. O teu time é tudo galera bem jovem. É o pessoal da minha idade. O nosso time é muito profissionais de 27, 26 até 35, até 40. Eu tenho muitos profissionais que são mais velhos do que eu. Só que não dá para comparar a intensidade que eu tive, porque eu acredito o seguinte, Douglas, a intensidade distorce o tempo. Eu fui muito intenso no início. Isso distorceu o tempo. Hoje eu tenho um padrão de vida, uma qualidade de vida de uma pessoa muito mais velha, mas porque eu coloquei muita intensidade no começo. Exatamente. Então, eu quero inspirar eles a distorcer o tempo, colocando muita intensidade agora, para que eles possam subir para o tático, para o estratégico da empresa, conforme a empresa vai crescendo. Então, todo mundo cresce nisso. Eu vou crescendo, eu vou saindo cada vez mais da operação da empresa, eu vou dando oportunidade para novos líderes, novas unidades em nível nacional, e todas as pessoas que estão no front hoje vão ganhando experiência suficiente para subir junto. Então, todo mundo é beneficiado. Mas hoje, com certeza, o meu propósito hoje, Douglas, é ensinar essas pessoas e dar a elas, a quem merece, a oportunidade que eu não tive e que eu construí. Mas eu quero dar oportunidade para essas pessoas, para que elas sejam gestoras, tenham seus escritórios, empreendam, tenham uma remuneração fora da curva e possam viver os sonhos, não só da vida profissional, mas da vida pessoal delas. E isso, de certa forma, me empurra para cima, para eu sair cada vez mais da operação e se tornar, de repente, um conselheiro ou algo nesse sentido. Legal. Sensacional. Você já tá projetando tua carreira no médio e longo prazo. Legal, vamos voltar de novo na questão prática. Você tem um modelo de roleplay aqui, né? Que você chama de roleplay. Explica pra gente o que é roleplay, o que é isso na prática, dos 25, 40 minutos que você faz. Legal. Para a questão de autocrítica, treinamento e tudo mais. Como é que é isso? Como é que se implanta isso? Como é que se implantou isso? E que resultado isso dá hoje na Perfeito. tua empresa?
A ficha de treinamento que a gente segue cada dia o treinamento de uma habilidade diferente. Uma das habilidades é a habilidade prática. Essa é a habilidade que mais traz uma curva de aprendizado acelerada. Então, os indivíduos eles têm um nível de conhecimento quando eu dou uma palestra, quando eu dou um treinamento. Agora, eles atingem um nível superior quando eles colocam em prática algo do qual eles acabaram de aprender. Então, o roleplay é isso. A nossa metodologia dentro da Midas é fazer isso. A gente faz um treinamento, a gente tira dúvidas e logo na sequência todo mundo começa a colocar em prática exatamente aquela técnica ou aquela ferramenta que foi treinada e instruída. Em muitos casos, a gente filma esse treinamento porque a gente separa em duplas e filma essa simulação. E quando a gente filma isso, muitas vezes o gestor ou um consultor mais experiente vai dando feedbacks para o outro. Olha, tua performance foi legal aqui já não foi legal. Aqui a maneira como você senta já não é tão positiva. A maneira como você fala aqui já é um pouco distoante, já não é tão elegante nesse momento da reunião. A gente corrige tudo, até onde coloca a caneta, como senta, como olha para o cliente. Então, qual que é a vantagem disso? Porque quando você se vê na televisão falando, executando e com um mentor mais experiente corrigindo, você tem muito mais clareza e na próxima prática você praticamente corrigiu boa parte daqueles erros. Então a curva de evolução é exponencial, ela é muito mais rápida. Então essa é a vantagem do roleplay. Então a gente não só fica lá na frente enquanto gestores falando, treinando, apresentando, a gente exige que o time reaplique aquilo imediatamente para que firme aquele conhecimento. Então a gente vê essa evolução muito rápida, né? Deixa eu entender então. Você, por exemplo, você deu um treinamento lá sobre que seja comportamento ou que seja técnico. Vamos comportamento que eu acho que é mais simples de exemplificar aqui. Então eu fui lá, participei de um treinamento de como vender, tal. Aí eu vou para uma sala e você simula uma venda. Eu vou fingir que eu estou vendendo, vocês vão me filmar e depois, junto com o gestor, eu assisto esse meu filme e o gestor dá as dicas em cima do filme que eu... Perfeito. Entendi. Exatamente. Muito legal isso. Imagina o seguinte, eu vou fazer um roleplay contigo agora. Tá. Então eu vou aplicar uma técnica de fechamento com você. Tá. Eu apliquei essa técnica de fechamento. Aí tá filmado. Aí depois eu vou chamar um gestor mais experiente, onde ele vai ver aquele fechamento, que é uma dificuldade que a gente está analisando do consultor, porque a gente está analisando os KPIs, e ele pontua, fala, olha, a tua dificuldade de fechamento está por conta disso. Na hora de pedir a venda, você não pede. Na hora de contornar a objeção, você não contorna. Na hora realmente de fazer a assinatura do contrato para efetivar o negócio, você não faz, você deixa em aberto. E quando ele identifica, já corrige imediatamente. E se essa dificuldade não é corrigida, o gestor vai a campo num joint work, que é uma visita acompanhada com esse consultor, e ele realmente acompanha para ver se ele está conseguindo colocar em prática ou se não, o porquê disso e já pontua os feedbacks necessários para essa evolução. Então, o nosso treinamento ele é muito próximo ali, é muito realmente específico e prático. É aquele treinamento que você vê que tem uma melhoria contínua. Mas a gente faz isso em todas as áreas, que nem, por exemplo, agora eu estou com o Cloud ligado. O que eu faço? Eu pego toda a transcrição, eu jogo na minha conta do ChatGPT também. Eu treino, de certa forma, o meu ChatGPT para ele me conhecer cada vez mais, a maneira como eu penso, como eu tomo decisões, a minha história, até para ficar mais fácil de quando eu precisar usar o ChatGPT, mas também eu posso pedir feedbacks. Olha, baseado em todo o treinamento que você já tem, o que eu poderia ter feito melhor, como eu poderia ter me posicionado melhor ou algo nesse sentido. A gente tem isso hoje na Midas também. Então a gente tem uma IA na Midas, que muitas vezes a gente grava pelo cloud alguns atendimentos ou alguns treinamentos e depois a gente compara com o que é o correto. Então, a nossa IA já está treinada a entender qual é a metodologia correta, o atendimento correto, o padrão, o certo. E a gente compara com a gravação, com a transcrição. E às vezes até o próprio ChatGPT já traz esses feedbacks além da pontuação do gestor. Então é uma coisa assim que fica muito clara as deficiências quando existe alguma e fica muito mais fácil corrigir, né? Tá. Só mostra o que é o Cloud para a galera entender do que nós estamos falando. O Cloud é essa ferramenta aqui, né? Fazendo já uma propaganda merchan. Nós não estamos ganhando nada com isso. Aliás, a Cloud poderia fazer um... podia procurar a gente aqui nos executivos e patrocinar aqui o podcast. Exatamente.
O Plaud, ele é um gravador, né? Então ele é vinculado com a conta do ChatGPT. Ele grava tudo e depois ele gera um resumo automático, né? Ele tem várias estruturas ali de resumo e ele gera um resumo e transcreve esse áudio e pode gerar até mapa mental. Então, o que eu faço? Eu posso mandar esse resumo para alguém após uma reunião, pode ser um relatório, ela pode me trazer informações para eu recapitular essa reunião, ou eu mais uso para isso, para jogar no meu ChatGPT, para treinar o meu ChatGPT, entender ainda mais sobre como eu penso, como eu tomo decisões, qual é a minha essência, minha personalidade, e também jogar no ChatGPT da nossa empresa, da Midas, para que ela possa pontuar feedbacks e pontos de melhoria bem estruturado, bem organizado. Então eu uso direto o Eu vou Cloud. fazer propaganda porque eu também uso. Mais uma vez, não estamos sendo patrocinados por eles. Mas todas as reuniões que eu faço agora, eu gravo no Cloud, depois ele guarda o arquivo de voz, de tudo que foi falado. Então, as reuniões de sócio e tudo mais, depois a gente compila, ele mesmo compila, já põe os tópicos, o mapa mental, e a gente guarda isso. Amanhã ou depois, está no chat GPT, eu puxo a reunião, quando a gente falou desse assunto, o chat vai lá no dia tal do tal, vocês falaram, é isso aí. Fora Muito que legal. também ele pode dar um passo a passo de quais os próximos passos. Aí você faz uma reunião, às vezes, com o liderado, manda o resumo da reunião transcrito, e ali já aparecem os próximos passos que devem ser feitos, né? O checklist ali das próximas ações e iniciativas após a reunião. Então, formaliza tudo e traz muito mais organização, né? Boa. Vamos lá, legal. Então, eu gostei bastante. Você me deu alguns insights aqui. O primeiro insight que eu mais, para mim, foi assim, pô, o teu personal trainer vai lá, então você tem que ser o personal trainer dos seus colaboradores. Exatamente. Né? E ter para eles o que é a rotina diária de treino que eles têm que ter. Sensacional isso. Esse do roleplay também achei fantástico, porque é um modelo muito interessante de você dar feedback. Sim. Né? Agora, vamos falar um pouquinho de feedback. O feedback, o que você acha? Esse tipo de feedback que você dá, ele é privado? Porque teve algum momento que você falou que o feedback tinha que ser público, né? Na tua cultura, como é que isso funciona? Na nossa cultura, o feedback é público. Mas eu entendo que para existir o feedback em público, tem que existir uma maturidade muito grande da parte de todos. Porque a gente sempre foi ensinado, por exemplo, ferramentas como o feedback sanduíche. Então você elogia, depois você dá o feedback e depois termina dando novamente um elogio. Qual que é o problema disso? Às vezes a pessoa fica com o primeiro elogio, o último elogio e na média ela tá mais boa do que mal, ela esquece o feedback e não evolui em nada. Aí beleza, aí vamos dar o feedback direto então. Mas tem pessoas que parece que você tem que pisar em ovos para dar feedback. Eu até é interessante, no caminho que eu tava vindo para cá, eu tava lendo algumas coisas de provérbios, né, do rei Salomão. E tem um trecho onde o rei Salomão fala que o tolo, né, ele não gosta de receber nenhum tipo de mentoria ou dica, que aquilo pode afetar a vaidade dele. E que o sábio gosta de ser repreendido e receber dicas, porque sabe que aquilo vai deixar ele mais sábio e mais inteligente ainda. Então a gente tem que entender que o feedback ele é um presente que as pessoas têm que aprender a dar, mas têm que aprender a receber também. A nossa cultura número 1 da nossa empresa é jogamos o jogo abertamente. E a descrição o feedback é um presente que nós temos que aprender a dar e a receber. Então a gente tem implementado no valor 1 o valor do feedback. Qual é a grande vantagem que a gente tem com isso? A gente não pisa em ovos. Eu posso dar um feedback para você e mesmo que tenha pessoas em volta, lógico, esse feedback é pautado com muito respeito e educação, mas as pessoas em volta, elas aprendem com o feedback que eu dei para você. Então, elas podem aprender com o erro dos outros. Eu costumo dizer que a pessoa burra, ela erra e ela não aprende com seus erros. O inteligente, ele erra, aprende com seus erros. E o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, por que não todo mundo entender os pontos de melhoria? Então, a gente tem essa cultura. Hoje, a gente dá o feedback em público. Aonde que eu peguei essa dica do feedback em público? Justamente da Netflix. A Netflix chegou um momento que ela estava quase fechando a empresa porque estava perdendo market share total para Blockbuster. E na época, a última ação da Netflix, dos 300 funcionários que tinha, era demitir todos e ficar só com os melhores antes de fechar a empresa. Vamos ficar só com os 80 melhores. E eles separaram esses 80 melhores em pequenos squads. E
E a questão é que depois que eles estavam quase fechando as portas, de 300 funcionários foram para 80, esses 80 reergueram a empresa, porque ficaram os 80 melhores. E eles chamam isso de densidade de talento. E uma das ferramentas que o CEO da época colocou em prática foi o feedback em público. Ele entendeu que eles não tinham mais tempo a perder, que eles tinham que ter maturidade realmente para receber feedback entre todos em público e que aquele feedback poderia ser pontual para outras pessoas e para outros departamentos. Isso acelerou o crescimento e o aprendizado na empresa. Então a gente adotou essa estrutura dentro da Midas Planejamento Financeiro e super funciona. Agora, lógico, se você não tem essa cultura latente, talvez o feedback em público causa um mata estrago. O colaborador, exatamente. Ele se Você sente tem que muito criar ofendido. essa cultura e essa maturidade, né? Exato. Tem que ter maturidade de ambas as partes. Quem dá, quem recebe e o time como um todo. Muito bom, muito bom. Olha só, agora eu acho que para a gente estar chegando já ao nosso final aqui, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do treinamento incansável, né? Ou seja, o que eu estou entendendo é que o grande diferencial do teu negócio e que você conseguiu fazer com que o teu negócio fosse... você está se tornando um outlier, na verdade, né? Quer dizer, o teu negócio tá num crescimento, num exponencial de crescimento. Você acha que o fator fundamental disso é o treinamento incansável? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Tá. Eu coloco vários pilares. O primeiro, cultura organizacional. Esse é o primeiro pilar que faz com que a empresa cresça. Segundo pilar... Desculpa, mas não é o treinamento que fortalece isso? Sim, a repetição. Repetição, treinamento, tudo isso fortalece a cultura. A contratação certa, pessoas certas, tudo isso fortalece a cultura. Mas eu coloco, por exemplo, uma escada. Primeiro, a cultura organizacional, fator-chave do crescimento. A empresa pode ser a empresa que for, ter os colaboradores que for, se não tiver uma cultura forte, não cresce. Ela fica patinando num platô. Segundo ponto, gestão. Gestão muito bem feita com indicadores, processo, método, para que as pessoas ganhem eficiência. Terceiro ponto seria liderança, ter uma liderança forte, uma liderança inspiradora, que realmente desenvolva talentos, que forme pessoas. Quarto ponto, pessoas certas. Aí sim, ter pessoas certas, as pessoas... e as pessoas certas não é as melhores pessoas, porque a partir do momento que você tem uma cultura forte, você não precisa contratar os melhores profissionais do mercado. Às vezes, quando a empresa é forte, ela nem quer os melhores do mercado, ela quer as pessoas certas. Porque as pessoas certas, nos lugares certos, desenvolvem mais do que grandes talentos, né? E aí, por último, vendas. Eu costumo brincar que vendas resolvem tudo. Então, vendas fazem a empresa crescer e a empresa crescendo gera mais oportunidade para todo mundo que faz parte da empresa. Então, acho que esses 5 pilares, esses 5 componentes fazem hoje a nossa empresa muito forte e fazem uma empresa que cresce. E na ponta disso, gestores trabalhando verdadeiramente com propósito. Não só o propósito da empresa, mas propósito pessoal, de formar novos talentos, formar novas pessoas e dar oportunidade para essas pessoas crescerem. Eu acho que esses pilares muito bem fundamentados fazem uma empresa campeã. Legal. Para a gente concluir, André, como é que você resumiria toda a nossa conversa? Eu entendi dos 5 pilares, né? Mas assim, se você pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo aqui e que ouviu tudo isso e que está com a empresa, não tem uma cultura forte, não tá, assim, por onde ele começa? O que você sugeriria se você, como eu falei, né, se eu abduzisse você, jogasse você numa empresa super problemática, numa empresa que não tem uma cultura forte, que não tem treinamento, por onde você começaria e qual que seria o resumo de toda essa conversa para o nosso ouvinte? Legal. Eu costumo dizer que a empresa é reflexo das lideranças. Então, primeiro de tudo, entender se aqueles líderes eles são inspiradores e são necessários para a empresa crescer ou não. É top-down, né? Então, eu começaria pelos líderes. E aí, depois, pela cultura. Então, entender que tipo de cultura aquela empresa tem. E se não tem uma cultura criada pelo fundador, criar uma cultura realmente que tenha a cara do fundador. Mas por que tem que ser a cara do fundador? Porque o fundador, o que ele faz, as decisões que ele toma, ecoam muito no exemplo dele no dia a dia. Então, os valores têm que ser do fundador, porque no fim do dia é ele quem toma as decisões e é ele quem coloca a empresa para crescer ou não. Então,
eu faria isso. Eu faria, primeiro, uma avaliação de clima organizacional, de cultura. Esse processo de avaliação é simples. Um formulário do Google com perguntas inteligentes, perguntas certas, você identifica muitas alavancas de crescimento da empresa, identifica muitos problemas comportamentais ou técnicos dentro de uma organização. Só aí já dá ajustes, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, para o ano inteiro. E a partir disso, principalmente uma avaliação muito rigorosa de líderes. As empresas elas têm que ser muito rigorosas com os líderes. Então, se o líder for fraco, a empresa é fraca. Se o líder é indisciplinado, a empresa é indisciplinada. Se o líder não é uma pessoa inspiradora de resultado, a empresa também não vai ser como tal. Então, eu acho que as organizações elas têm que ser muito exigentes com os líderes. E aí, a partir disso, desenvolver uma cultura que líder se encaixe e que ele possa propagar isso para o time como um todo, para a empresa como um todo, no operacional. Então, acho que esses fatores são os fundamentais que eu faria para que uma empresa tenha sucesso e possa ajustar tudo que está indo de errado. Muito bom. Muito bom, André. Você, com pouca idade, você já tem uma visão de mundo e de negócio assim, sensacional. Obrigado. Eu acho que você é um cara ultra disciplinado e você inevitavelmente vai atingir os teus objetivos. Então, quero te dar as considerações finais aí. O que você deixaria para o público que ouviu a gente? Que livro lê? Dá uma dica aí de livros que você leu. Legal. Você é um cara super jovem ainda. Quem é jovem ainda, como é que pivota essa carreira ou como é que muda? Deixa as dicas pra gente. Olha, eu vou lançar um livro em breve, né? Então é uma novidade que eu já estou antecipando. Eu já estou escrevendo um livro que eu falo desses 5 pilares que eu acabei de citar aqui. Legal. Então logo eu vou recomendar o meu livro. Ainda não vou recomendar ele porque ainda não lançou. Acho que daqui uns 2 meses que vai lançar. Agora é um desafio porque eu tenho que terminar de escrever e já tenho o nascimento da minha filha, mas é uma literatura que eu vou ajudar os empresários a ajustarem a empresa com esses pilares. Mas eu acho que tudo começa pela área comportamental. Eu gosto muito de Napoleon Hill, que eu citei aqui no início, que ele traz todas as leis e êxitos que uma pessoa precisa ter para alcançar o sucesso. Então, um conjunto de pensamentos, de rotina, de hábitos, de formas de agir, de pensar, que levam os indivíduos ao sucesso. Quando eu falo sucesso, não só financeiro, sucesso de todas as formas. Então, eu recomendaria esse tipo de literatura, porque é uma literatura que gera uma crença fortalecedora que faz com que as pessoas verdadeiramente movam e mudem a vida das pessoas. E uma outra dica líderes principalmente, né? Acho que a maioria da audiência é líder, né? São lideranças. Sejam líderes fortes e inspiradores e verdadeiramente se preocupem com as pessoas e com os liderados. Porque líderes cuidam de pessoas, não de tarefas, e pessoas cuidam de resultados. Então, acho que quando os líderes eles verdadeiramente se preocupam com os indivíduos, com as pessoas das quais eles cuidam, gerenciam e lideram, esse líder ele cresce muito e ele gera abundância e prosperidade não só para a vida dele, mas para a empresa como um todo. Então, acho que tanto essa leitura quanto essa dica seria chave fundamental para as pessoas terem muito sucesso. Legal. Muito obrigado, André, pela tua dedicação de estar vindo aqui. Eu sei que você pegou um voo só para estar aqui no podcast hoje. Estou muito feliz de ter entrevistado você. Eu já sabia que ia ser um sucesso, porque eu sei da tua carreira, acompanho a tua carreira, gosto muito de conversar contigo. Obrigado. Então, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente. E eu tenho certeza que a galera vai aproveitar muito. Com certeza. Eu que agradeço o convite, Douglas. Para mim é uma honra estar aqui com você, compartilhando insights e aprendendo contigo. Espero mais vezes fazer aí mais participações com você em cursos, treinamentos, sempre uma honra. Então, com certeza. Obrigado a todo mundo. Estaremos juntos. Bom, você assistiu então mais um episódio do Os Executivos, o podcast que traz para vocês, a partir de agora, direcionamento, assuntos importantes que você precisa conhecer para melhorar o teu negócio, para melhorar a tua carreira. E se você curtiu, compartilha, clica aqui, assina nosso canal e escreve pra gente também aquilo que você está gostando, aquilo que você não está gostando. Se você tiver dica de assuntos que você se interessa muito, a gente vai estar sempre aqui focado em você, fazer com que você aproveite esse conteúdo e use na tua vida. Muito obrigado e até a próxima.